Naufragando na Fé é a série de mensagens que temos refletido aqui aos domingos à noite. Nas duas primeiras mensagens, nós vimos que pessoas, cristãos, de fato podem naufragar na fé. E naufragar significa desviar do Evangelho. Eu expliquei a vocês, à luz aqui do texto de 1 Timóteo, que quando cristãos entram em contato com o ensino de falsos mestres, o conteúdo ensinado por estes falsos mestres será responsável por prejudicar espiritualmente a fé desses irmãos. Então, o conteúdo que gera este naufrágio. Só que até o momento nós temos apenas falado do problema. De fato, cristãos podem naufragar na fé. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Mas como lidar com esta situação? Qual é a solução apresentada por Paulo para exatamente evitar que isso aconteça? E neste momento, então, que nós temos a resposta bíblica que mais nos interessa. Porque depois de diagnosticar o problema, a Bíblia nos oferece uma solução que faz frente ao desafio dos falsos mestres. Afinal de contas, este foi o motivo de Paulo ter enviado Timóteo à igreja de Éfeso, para que ele colocasse em ordem algumas coisas e para que ajudasse aquela igreja a lidar com este problema. Então, a partir de hoje, eu queria apontar exatamente a solução de Paulo. Como lidar com os falsos ensinos? Provavelmente você já ouviu algum vídeo de pastor ou teólogo comentando sobre falsos ensinos. Como igrejas deveriam lidar com os falsos ensinos? Geralmente as respostas mais rápidas são: mude de igreja. Se na sua igreja o evangelho não está sendo pregado, procure outra. Ou então outras respostas mais variadas. Mas e a Bíblia? Como a Bíblia aponta que a gente tem que lidar com isso? Porque você mudar de igreja, você não resolve o problema. Você pode sair de uma igreja e ir para outra onde falsos mestres continuam ensinando. Então você deixa de correr perigo aqui para ir correr perigo lá. A solução bíblica, portanto, é o que nos interessa, porque a partir do problema, Timóteo vai ser uma influência na vida desses irmãos, de maneira que, ao invés de naufragarem na fé, esses irmãos, olha a expressão de Paulo, esses irmãos estejam diante do Deus vivo que pode salvar a todos. E aqui a gente tem então uma grande distinção. Enquanto os falsos mestres levam as pessoas ao naufrágio, o trabalho de Timóteo vai colocar essas pessoas diante do Deus vivo, que pode salvar. Vamos então à solução do problema. Como resolver o problema causado pelo ensino dos falsos mestres e a destruição que eles causam? Se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Como sempre, para nos ajudar a entender o texto, eu começo com perguntas que o texto nos apresenta. Neste versículo, Paulo usa a palavra servo. Não está escrito ali servo? Servo aqui significa diácono. A mesma expressão para se referir ao diácono é utilizada aqui para servo. O que Timóteo deve fazer para que ele seja considerado um bom diácono de Cristo, um bom servo de Cristo? O que ele deve fazer? Explicar para aqueles irmãos essas coisas. Ou seja, um bom servo de Cristo é alguém que ensina. Ensinando esses irmãos essas coisas, ele será um bom servo de Cristo. Ao explicar essas coisas, que a gente ainda não sabe o que são, Timóteo vai nutrir a fé deles com bom ensino. E essa palavra nutrir, ela é tirada da alimentação. É como se eles estivessem comendo uma comida que desse a eles fé e bom ensino.
Se nós vimos anteriormente que a fé está associada ao conteúdo do Evangelho, e aqui Paulo nos diz que, explicando isso para eles, eles serão nutridos com a fé, a conclusão que a gente chega então é que o que Timóteo está ensinando para eles é o Evangelho. Eles serão nutridos no seu intelecto com o Evangelho, e o Evangelho vai produzir neles fé. O Evangelho vai produzir neles uma boa. Aquilo que Timóteo vai ensinar faz frente ao falso ensino daqueles outros mestres. É assim que Timóteo vai acabar com a maneira danosa como os falsos mestres têm prejudicado a igreja, ensinando o Evangelho. Mas eu acho isso interessante, eu queria colocar aqui antes de ir para o próximo versículo, porque é um duplo compromisso que Paulo vai tratar nesse texto. Timóteo, o bom ensino vai nutrir essas pessoas, eles vão ficar substância, fortes. O menino vai comer mocotó e vai crescer forte. Mas existe um compromisso para Timóteo, mas também existe um compromisso para a igreja. Mas antes de chegar nisso, veja que no versículo 7, Timóteo vai receber uma advertência sobre este compromisso de ensinar o Evangelho. Veja a advertência. Não perca tempo destruindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. Timóteo não vai ajudar aqueles irmãos que correm risco de naufragar na fé discutindo. Que tipo de conteúdo Timóteo não deve perder tempo discutindo? Mitos profanos, crendices absurdas. São duas expressões usadas para indicar um conteúdo sem fundamento. O que Timóteo deve ensinar para eles é o conteúdo do Evangelho. Preste atenção nisso, que isso aqui é desafiador para nós. Não se combate heresia pregando contra a heresia. Como é que se combate a heresia? Ensinando o Evangelho. Timóteo, não discuta essas coisas. Perde seu tempo com isso não. E Paulo ainda apresenta um motivo. Por que Timóteo não deve gastar o seu tempo com essas discussões? Enquanto aqueles mestres ascetas que eu expliquei para vocês dizem que se os irmãos se privarem de certos alimentos, não se casarem, eles vão alcançar uma vida espiritual, porque esses ascetas acreditavam que o crescimento espiritual estava atrelado a isso, Paulo diz que, na verdade, o que vai contribuir com o crescimento espiritual desses irmãos é exercitar-se na devoção. E essa é uma palavra importante no cristianismo. Para explicar a vocês o que é exercitar-se na devoção, eu preciso esclarecer duas coisas. Primeiro, a palavra exercício, ela é uma palavra tirada de treinamento físico. Quando você pensa em exercício, você não está pensando em uma pessoa deitada na cama dormindo. Quando você pensa em exercício, você pensa em uma pessoa treinando o seu corpo. É de lá que vem a palavra exercitar-se. Já a palavra devoção, originalmente ela significa piedade. Ou seja, ao invés de discutir com esses mestres o conteúdo que eles têm ensinado, Timóteo deve treinar e ser treinado sobre a piedade. E deve fazer esses irmãos praticarem a mesma coisa. Veja que aqui nós temos duas respostas suficientes para como lidar com a heresia. Primeiro, pregue o Evangelho. Segundo, exercita-te na piedade. Mas o que é este exercício na piedade na prática? Eu coloquei um comentário aqui que ele é bem prático para nos ensinar o que é isso. O treinamento na piedade está longe de ser aquilo que as pessoas hoje esperam ou querem ouvir. Esperamos e queremos ouvir que a espiritualidade é simplesmente o sentimento de estar na presença de Deus.
É um choque ouvir que se trata de algo em que é preciso trabalhar e algo, além disso, que exigirá o mesmo tipo de esforço árduo de um treinamento atlético. A vida cristã que nós esperamos encontrar, ela não vai acontecer de maneira natural e espontânea. A vida cristã que nós queremos encontrar não será naturalmente dada a nós. Para que essa vida espiritual aconteça, é preciso haver um esforço de maneira séria em como tratamos o conteúdo do Evangelho. Assim como um atleta se esforça para competir e treinar o seu corpo, se nós quisermos crescer espiritualmente, nós precisamos treinar na devoção. E esta palavra piedade aqui significa exatamente isso, essa vida espiritual que o Evangelho nos proporciona. Você quer crescer espiritualmente? Quero. Então ouça o Evangelho, aprenda o Evangelho, obedeça ao Evangelho. É preciso haver dedicação da sua parte. E agora há pouco eu disse isso. Se Timóteo precisa se comprometer em ensinar, aquelas pessoas precisam se comprometer em aprender e praticar. Sem exercício de piedade, não haverá mudança alguma. Você consegue pensar isso? Porque talvez essa imagem, ela esteja na cabeça de alguém. Nós vamos pregar as verdades do Evangelho e as coisas vão acontecer. Sabe o que vai acontecer se ninguém estiver disposto a ouvir? Nada, exatamente, nada. Sem exercitar-se na devoção, não há mudança alguma. De que adianta Timóteo estar pregando o Evangelho se aqueles irmãos querem ouvir os falsos mestres? Não tem mudança. Esses irmãos precisam se dedicar a ouvir as verdades do Evangelho. E é isso que significa dedicar-se à piedade. É preciso haver uma dedicação por parte do cristão na sua vida cristã. A vida cristã não acontece domingo à noite. A vida cristã acontece como resultado do nosso esforço de ouvir e obedecer o Evangelho. Naturalmente as coisas não vão acontecer para você. E por isso que um número grande de pessoas estão estagnados na fé. Porque eles simplesmente não mudaram absolutamente nada em relação à sua vida espiritual. Antes eles não tinham compromisso, agora eles vêm domingo à noite e querem que as coisas aconteçam a partir disso. Deus, eu estou aqui todo domingo, não está acontecendo nada. Que resultado virá de exercício físico tão pouco como este? Não haverá resultado nenhum. E aí no versículo de número 9, 8 e 9, Paulo coloca um provérbio exatamente para provar este ponto que ele está dizendo. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. O versículo 8 é um provérbio muito conhecido daquelas pessoas naqueles dias, e é um provérbio que fala sobre cuidado espiritual, que fala sobre como as pessoas devem ter cuidado com a sua vida espiritual. Para conscientizar as pessoas disso, o provérbio que está sendo mencionado aqui, ela utiliza a analogia do atleta. Pessoas que desejam cuidar do seu físico fazem exercícios, porque sabem que os exercícios prometem benefícios para o corpo de quem pratica tais exercícios. Porém, se uma pessoa deseja cuidar da sua vida espiritual, ela precisa fazer exercícios espirituais. Na verdade, os exercícios espirituais ainda são mais vantajosos do que os exercícios físicos, porque os exercícios espirituais prometem benefícios para esta vida, mas também para a vida futura. Mas por que é que os exercícios espirituais são melhores do que os exercícios físicos? Por causa de tais benefícios. O que os exercícios espirituais entregam é muito melhor. Não é apenas um corpo sadio. Os exercícios espirituais entregam um corpo sadio e uma alma pronta para se encontrar com Deus.
uma pessoa completa no seu ser. Então, além de ajudar nesta vida, o exercício da piedade também promete benefícios para o futuro. Isso aqui é motivo suficiente para estimular aqueles irmãos a se dedicarem ao estudo do Evangelho. O foco do provérbio aqui é mostrar quantos benefícios traz a pessoa ser preocupada com a sua vida espiritual. A sua vida espiritual vai produzir muitos bons resultados se você se exercitar com frequência. Por isso que no versículo 9, olha as palavras de Paulo. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Todos. Aquilo que já é conhecido por essas pessoas por meio deste provérbio está sendo evocado como um lembrete. Vocês precisam se dedicar à sua vida espiritual, ouvindo a pregação do Evangelho e obedecendo aquilo que o Evangelho diz. Mais uma vez, não basta Timóteo ensinar o Evangelho. É preciso que aquelas pessoas queiram ouvir o Evangelho. Isso aqui é interessante, porque na segunda carta, Paulo volta a este assunto. Na segunda carta, Paulo volta a este assunto para dizer, sabe o quê? Timóteo, vai diminuir o número de pessoas que querem ouvir o Evangelho. Sabe o que isso significa? Há um reconhecimento de Paulo de que haverão mais pessoas procurando mestres para ensinar aquilo que elas querem ouvir. Pessoas que não querem se exercitar na piedade. Pessoas que não querem crescer espiritualmente, mas querem um conforto de palavras que as estimulam no seu próprio pecado, nos seus próprios vícios. Para que estes irmãos não naufraguem na fé, eles devem tratar com seriedade o conteúdo do Evangelho. Depois de conscientizar esses irmãos sobre a maneira como eles vão estar preparados e prontos para lidar com este problema, Paulo encerra no versículo 10, dirigindo então uma palavra de incentivo para Timóteo. E eu queria chamar a sua atenção, porque no versículo 10 nós vamos encontrar o resultado daquilo que a pregação do Evangelho produz. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Aqui está o resultado do ensino de Timóteo e do exercício de piedade. Tanto o aprendizado do Evangelho, quanto o exercício da piedade, colocou essas pessoas diante do Deus vivo. O mesmo Deus vivo que vai salvá-los. E este é o resultado do trabalho de Paulo. Foi por este motivo que Paulo, apesar de tanto trabalho árduo, de tanta dificuldade, não deixou de trabalhar. Porque ensinando o Evangelho, estimulando essas pessoas a ouvirem o Evangelho e praticarem o Evangelho, essas pessoas foram colocadas diante do Deus vivo. Você percebe como isso é muito diferente dos falsos mestres? Os falsos mestres estão fazendo eles naufragarem na fé. Mas o ensino do Evangelho e a dedicação em ouvir e obedecer o Evangelho nos coloca diante de Deus, o Deus vivo que pode nos salvar. Por isso que a mensagem do Evangelho merece tanto apreço pela igreja e tanto apreço por Timóteo, porque é o Evangelho quem coloca as pessoas em contato com Deus. Enquanto os ascetas acreditam que é deixar de comer e deixar de se casar que vai colocá-los diante de Deus, Paulo aponta de maneira muito clara que não. É a nossa confiança em Jesus Cristo, nosso Salvador, que será responsável de nos colocar em comunhão com Deus vivo. E é por isso que Timóteo deve trabalhar. E esse é um contraste que deve estar muito evidente para Timóteo e para a igreja. Qual é o resultado produzido pelos falsos mestres? E qual é o resultado produzido pelo Evangelho?
O que os falsos mestres estão oferecendo e o que o Evangelho está oferecendo? Enquanto os falsos mestres têm destruído cada vez mais a fé daqueles irmãos e a sua boa consciência, ouvir o Evangelho, obedecer o Evangelho, que é a prática da devoção, está colocando essas pessoas diante de Deus. Sabendo disso, eu queria fazer algumas aplicações sobre como Paulo nos estimula a lidar com o problema dos falsos mestres. Primeira aplicação: não se combate falsos mestres apresentando currículo educacional, mas servindo a Cristo na igreja. Nessa primeira aplicação, eu estou fazendo um contraste com uma aplicação que eu fiz na semana passada. Na semana passada eu disse assim: pregadores não se tornarão melhores pregando. Como é que pregadores se tornam melhores? Estudando, não foi o que eu disse? Só que existe um outro extremo em relação a isso. Porque o primeiro extremo é: ninguém estuda e a gente fala o que a gente quer. O outro extremo é depositar na vida acadêmica a esperança para a mudança da igreja. Nessa aplicação eu estou exatamente apresentando esse extremo. Aquelas pessoas que acham que quanto maior for o currículo do pregador, mais fiel é o seu sermão. Quanto maior for o currículo Lattes de quem ensina, então a gente pode confiar. E eu não sei se você já reparou, mas nós temos um fascínio muito grande por currículo. Nós temos um fascínio muito grande por currículo. Se nós vivêssemos alguns anos atrás, com pastores ali com um nível básico de educação, talvez nós desprezaríamos completamente esses pastores. Porque nós gostamos disso. Não, o meu pastor tem graduação, mestrado, doutorado, ele escreve para artigos acadêmicos, é um homem da cátedra, é um homem da academia. Ao ponto de nós nos tornarmos tão fascinados por isso, que algumas pessoas estão dispostas a pagar para ter tais currículos. Quer ver um exemplo? Você já viu um crente que coloca lá na sua formação PhD em alguma coisa? É patético fazer isso. Porque PhD não é um título. PhD diz respeito à maneira como você trabalha em uma universidade, em pesquisa e ensino. Mas eu comprei um currículo que diz que agora eu sou PhD. Aí você fala: meu Deus, você nem sabe o que é um PhD então, né? Você está envolvido numa universidade em pesquisa e ensino, ou seja, no mestrado e doutorado, formando mestres ou doutores? Não, mas eu sou PhD. Não, PhD não é um título tipo bacharel, não é um título tipo licenciado, mas nós temos esse fascínio. Eu preciso colocar antes do meu nome uma formação acadêmica, mestre, doutor, PhD, e nós nos impressionamos com isso. Qual é o currículo do seu pastor? O meu pastor tem um currículo assim de páginas extensas. Eu estava me lembrando de um dos livros que nós lemos ano passado, Gileade. Neste livro conta uma história engraçada, que é uma história real, de como a academia não resolve o problema da igreja. Eu trouxe um trecho do livro para aqueles irmãos que não participaram do nosso grupo de leitura verem do que eu estou falando. Todos estavam convictos de que Edvard viria a ser um grande pregador. Por isso, a congregação tratou de arrecadar dinheiro para mandá-lo para a universidade e depois para enviá-lo à Alemanha. E ele voltou de lá ateu. Qual que é a graça desse trecho do livro da Gileade que nós lemos ano passado, da Marlene Robinson? O livro conta a história de um jovem da igreja que era muito inteligente. E como o jovem era muito inteligente, o que a igreja fez? Vamos investir nesse jovem inteligente. Vamos enviá-lo para a universidade. E pagaram para ele fazer uma boa universidade de teologia.
Mas ele era tão inteligente que decidiram mandá-lo para a Alemanha para estudar nas referências acadêmicas de teologia. A expectativa é, depois de fazer tanto investimento, nós teremos o melhor pastor que o dinheiro pode comprar. Ele fez teologia, fez doutorado em teologia na Alemanha. O que vai chegar de lá? Um monstro. Quando ele abrir a boca, vai ser fogo descendo do céu. E a Robinson mostra para a gente que quando ele voltou de lá doutor, voltou um doutor ateu, que não acreditava em Deus. A expectativa da igreja é que ao final do processo educativo, ele seria um grande pastor. Mas eles se decepcionaram, descobrindo que a academia não forma bons pastores. O erro daquela igreja tem sido o erro de muitas outras igrejas. Depositar toda a sua esperança na formação acadêmica. Bons pastores não são conhecidos pelo currículo Lattes. Bons pastores são diáconos de Cristo, servos de Cristo. Foi assim que Paulo o identificou. São pessoas que estão envolvidos na comunidade de fé. Eles servem a comunidade de fé ensinando a palavra. E isso tem se tornado assim um desafio para muitos jovens pastores. A academia é um lugar maravilhoso, de gente inteligente, um lugar de bons diálogos, boas leituras, bons aprendizados, mas pastores não são formados lá. Bons pastores estão atuando em igrejas locais, servindo as suas comunidades de fé. E às vezes nós achamos que vamos combater as heresias mandando os nossos pastores para estudar em centros de referência teológico. Eles vão voltar doutores formados na Alemanha, mas serão ateus. Porque não é assim que se resolve o problema teológico da igreja. Sabe como é que se resolve o problema teológico da igreja? Coloque essas pessoas para trabalhar com pessoas, para servir pessoas. Se este ensino não é aplicado à igreja local, este ensino não serve para nada. De que adianta eu ter conceitos abstratos que eu falo para vocês e vocês não entendem? De que adianta eu ter um currículo extraordinário e não servir a minha igreja? Ser um alienado que vive sozinho no meu ambiente intelectual. Isso não muda a realidade. Então, outro oposto de quem não estuda é depositar no centro de formação acadêmica a nossa esperança. Irmãos, a solução para o problema de falsos ensinos são pastores envolvidos com igreja local. Se não está envolvido com igreja local, essa sua formação acadêmica não serve de nada. E perceba que há um abismo muito grande entre a formação acadêmica e as igrejas locais. Quando eu falo JBL, o que vem na sua cabeça? Uma caixa de música ou uma revista de literatura teológica? Você percebe? A gente pensa caixa de música, mas é uma revista de literatura teológica que vocês sequer sabem que existe. Por quê? Porque apesar de serem teólogos escrevendo sobre teologia, não é teologia para a comunidade de fé. É teologia para quem está na academia, na universidade. De que maneira aquele estudo acadêmico afeta vocês? De maneira nenhuma. Sabe quem é que afeta vocês? Aqueles que estão envolvidos de maneira pessoal, lhes ensinando as escrituras. Então essa é uma palavra para quem tem um fascínio pela educação. É ótimo estudar, e eu falei sobre isso na aplicação da semana passada. Mas se você estudar e não estiver servindo a igreja, esse seu estudo não vai mudar nada. Nada. Você pode ter todos os currículos do mundo. Se você não estiver envolvido ensinando a igreja não melhora. Então não é ir fundo na academia, é ir fundo na comunidade de fé. Se envolva, ensine e pratique o evangelho. Isso vai mudar realidades. Segunda aplicação. Criando um contraste com o evangelho, daremos condições para que os cristãos rejeitem falsos ensinos. Paulo orientou a Timóteo a ensinar o evangelho,
que é muito diferente do ensino dos falsos mestres. É olhando o evangelho que aqueles irmãos terão condição de avaliar o que é certo e o que é errado, o que é falso e o que é verdadeiro. Isso é um exemplo assim, bem prático. Como é que você sabe que uma nota de R$50 é falsa? Que você olha para ela, isso aqui é falso. Tá, mas como é que você sabe? Porque faltam características do verdadeiro. Mas se você não conhece o verdadeiro, como é que você vai identificar o falso? Já parou para pensar nisso? Você já pensou, todo mundo olhando uma nota? Isso aqui é falso. Por quê? Porque é falso. Esse papel aqui está muito esquisito. Está muito áspero. Ou está muito fino esse papel. Não é assim que a gente identifica uma nota falsa. A gente procura as características da nota verdadeira nela. É assim que Timóteo vai ajudar aquela igreja. Ao invés de ficar explicando as heresias, nem discuta com isso, Timóteo. Ensina o evangelho. Porque você vai tornar as pessoas autônomas. Elas vão olhar as heresias e dizer, peraí, está faltando características do evangelho nisso aqui. Logo, isso aqui não é verdadeiro. Apesar de Paulo dar essa dica para Timóteo, nós temos um problemão com essa dica. Por quê? Porque nós gostamos muito de discutir bobagens. Ao invés de querer produzir autonomia intelectual nas pessoas, a gente gasta um tempão explicando heresias. Quem se lembra daqueles cultos antigos que nós tínhamos? Seitas e heresias. O que nós estudávamos no culto de seitas e heresias? Heresias que você nunca entrou em contato na sua vida. O pastor falava de coisas que você sequer conhecia. E quando veio a conhecer, você não conseguia identificar heresia naquilo. Por quê? Porque faltava as características do verdadeiro que você não conhecia. E por isso que muitos cristãos se apetecem por todo tipo de coisa. Porque eles não sabem distinguir por conta própria o que é verdadeiro e o que é falso. Quer resolver o problema? Mostre as características do verdadeiro. Essa semana o diácono João Lênin me mandou um vídeo, e um vídeo muito bom, satisfatório, de um jovem de uma aparência assim, meio regueiro, explicando uma coisa sobre o evangelho. Eu falei, João, muito bom esse seu vídeo, gostei do vídeo. Ele falou assim, eu te mandei, pastor, porque é isso que eu tenho aprendido sobre o evangelho. E eu me emocionei naquela hora e deu vontade de dar uma chorada. Falei, que legal. Ele ouviu algo ser falado sobre o evangelho e falou, opa, isso aqui se parece com o que eu escuto falar na Bíblia Sagrada. Logo, isso aqui é verdadeiro. Será que nós teríamos condição de fazer isso? É isso que Paulo diz a Timóteo. Você quer resolver o problema? Coloque essas pessoas em contato com o evangelho. É isso que dá autonomia para o cristão. Ele mesmo identificar. E nós nos tornamos tão dependentes que toda hora a maioria das perguntas que chegam é: isso é heresia ou não é? Crente pode ou não pode fazer aquilo? Porque parece que os irmãos não sabem decidir. As perguntas que mais chegam é: eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso nisso, eu posso aquilo, eu posso ler tal livro, eu posso ir em tal lugar. E você fica, irmão, cadê sua autonomia intelectual de tomar boas decisões? Você está se tornando uma criança. A gente tem que botar fralda, tem que botar talco, tem que ter cuidado, senão você se torna frágil. E a fé está se tornando isso. Ao invés de tornar pessoas autônomas, nós estamos tornando elas crianças. O irmão não consegue dar um passo. Meu Deus, eu estou aqui no supermercado, será que pode pagar no Pix? O Pixel não é do diabo. Meu Deus, chegou um cartão de crédito com chip. É ou não é o sinal da besta? E agora, eu posso ou não posso usar o cartão de crédito? São coisas que acontecem com frequência. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando na autonomia das pessoas. Se nós queremos trabalhar na autonomia das pessoas, nós precisamos dar a elas condições de criar um contraste, olhar o evangelho e ver se aquela coisa tem ou não característica do evangelho. Terceira aplicação. O treinamento intelectual sobre o evangelho é essencial para o crescimento na fé. Nós deveríamos saber
que o nosso crescimento espiritual, virá como resultado do estudo do Evangelho. À medida que nós conhecemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à medida que conhecemos o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, nós então crescemos espiritualmente, porque nós estamos aprendendo mais da obra de Cristo em nossas vidas. Isso exige um treinamento intelectual. Você precisa ouvir o Evangelho ser pregado, você precisa entender o Evangelho ser pregado, e você precisa obedecer o Evangelho ser pregado. Sem treinamento intelectual com o Evangelho, você não cresce. É o Evangelho que produz tal crescimento. Por isso que Paulo diz: exercite-te na devoção. As coisas estão sendo pregadas, escute isso que está sendo pregado. E depois de escutar isso que está sendo pregado, obedeça. Aí, apesar de nós concordarmos que os crentes precisam ouvir o Evangelho, nós temos dificuldade de aceitar que os crentes precisam estudar o Evangelho. Deixa eu citar 2 exemplos práticos para mostrar a você como nós somos resistentes com esse negócio de estudar a Bíblia. Eu conversava com um líder de ministério infantil esta semana. Ele me disse que chegou um projeto para ser desenvolvido na sua igreja, que o projeto era trabalhar na formação de pregadores mirins. Tipo Off the King, the Power, the Best. Vamos formar mais. E aí ele foi relutante quanto a isso, mas acabou que ninguém deu ouvido a ele. Por quê? Porque para aquelas pessoas o conteúdo não interessa. O importante é ter mais pessoas falando o que nós consideramos ser certo. Se você está abrindo a Bíblia, já é mais do que suficiente. E esse é o ponto que me veio como reflexão. Será que o conteúdo do Evangelho importa? E nós temos visto que importa. Se você não está em contato com o Evangelho, o conteúdo do Evangelho, o resultado será naufrágio na fé. Então não faz o menor sentido um curso para pregadores mirins que sequer tem condição intelectual de entender o Evangelho. Esses meninos têm condição de ler o texto bíblico, interpretar corretamente e compreender o que a Bíblia está dizendo? Claro que não tem. Mas para muitas pessoas o conteúdo não interessa, interessa que você esteja falando. O segundo exemplo é um exemplo pessoal meu. Eu me lembro, 2004, eu tomei uma decisão de fazer o meu curso de teologia, vou estudar teologia. E eu falei para alguns irmãos da igreja que tinham me matriculado a fazer bacharel em teologia. Eu recebi a visita de uma irmã da igreja muito piedosa, que falou assim: Israel, antes de vir conversar com você, eu orei bastante. E eu senti de Deus que eu não poderia deixar de te falar isso. Eu sei que você vai fazer um curso de teologia, mas eu queria te dar um conselho de Deus. Não faz não. Estudar teologia vai esfriar você na fé. 2004. E eu ouvi aquilo assim meio chocado. Porque o que aquele irmão revelou é um fato que está na cabeça de muitas pessoas. Estudar o Evangelho pode tornar você o quê? Frio. Não faz sentido isso. Como é que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo torna alguém frio? Então não é o Evangelho, é ensino de falso mestre. Porque se nós quisermos crescer espiritualmente, é preciso se exercitar na piedade. É preciso olhar o Evangelho como conteúdo que nós precisamos aprender, obedecer, para então crescer. Veja que nós, principalmente os pentecostais, temos algum problema com a questão do ensino. Nós estamos divagando nos 2 extremos. Ou a gente não deposita confiança nenhuma no ensino, ou a gente deposita toda a confiança na academia. E nenhum dos dois está apresentando a solução que a gente quer. Se nós quisermos crescer espiritualmente, nós precisamos estudar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia e obedecer o que a Bíblia diz. É este treinamento intelectual que vai produzir crescimento, gente.
Agora, você já parou para pensar como será difícil se a gente não ouve? E eu tenho a impressão que às vezes a gente não ouve. Posso te contar um exemplo disso? Só para ilustrar. Na festa que nós fizemos de aniversário, eu abri meu coração para a igreja. Lembra? Eu falei do como estava sendo difícil para mim, tudo que estava acontecendo. Naquela semana uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu não estava na festa, mas fiquei sabendo que o senhor disse que tem gente falando mal de você. Eu não estou falando, já estou dizendo logo. Eu falei: mas eu não falei nada disso. Eu não falei nada disso. Será que esse pessoal está ouvindo mesmo o que está sendo falado? Será que eu estou dizendo freio de caminhão e eles estão entendendo freio de caminhão? Porque parece, mas não é a mesma coisa. Então, se nós quisermos crescer, nós precisamos tratar o evangelho de maneira séria. Espera aí, eu preciso estar atento ao evangelho. O que está sendo pregado precisa ser observado por mim. O que está sendo lido aqui, eu preciso chegar em casa e examinar as escrituras para ver se foi realmente pregado a Bíblia. Eu não posso ter desinteresse pelo evangelho. Só estar aqui dentro não vai garantir nada a nenhum de nós. A gente precisa estar atento. Quarta aplicação. O objetivo da pregação precisa ser colocar pessoas diante do Deus vivo, que pode salvá-las. Essa conclusão que está sendo estabelecida por Paulo no versículo 10 é um grande desafio para todas as igrejas locais. Por qual motivo nós pregamos e vocês ouvem pregação? A resposta a essa pergunta revela muito sobre uma igreja local. Deixa eu citar aqui alguns exemplos. Por qual motivo nós pregamos e vocês ouvem? Porque nós queremos vitória. Então nós fazemos 7 quintas-feiras de vitória, porque cada pregação vai nos dar vitória. Por qual motivo nós pregamos e vocês ouvem? Por causa de milagre. Nós queremos ver milagre. Então você prega milagre e nós queremos ver milagre. Por qual motivo nós pregamos e vocês ouvem? Por causa dos sonhos. Nós temos sonhos. Queremos ver todos os nossos sonhos realizados. Por qual motivo nós pregamos e vocês ouvem? Pela superação do ser humano. Queremos ser melhores do que já somos. Todo o nosso potencial desenvolvido. E aí a pregação passou a ser aquilo que o ouvinte quer ouvir. Você quer ouvir o quê? O que você gosta? O que você espera? O ouvinte seduzido faz com que o pregador pregue aquilo que o público quer ouvir. Porém, Paulo faz uma afirmativa chocante no versículo 10. Trabalhamos arduamente e continuamos a trabalhar, porque a nossa esperança está no Deus vivo, Salvador daqueles que creem. É por isso que nós pregamos. Por que todos os meses nós fazemos uma série de mensagens diferentes? Para colocar você diante do Deus vivo. E diante do Deus vivo, a sua confiança nele vai salvar a sua vida. A sua fé no Evangelho vai salvar a sua vida. É isso que nós pretendemos com a pregação. E por isso mesmo que nós temos uma equipe aqui na igreja dedicada da multimídia a fazer isso. Todos os nossos programas de evangelização são voltados para não cristãos. Quando nós vamos fazer uma série, nós fazemos questão de dizer isso. Você não é cristão, você não está frequentando uma igreja cristã, é para você esta série. Porque nós queremos com essa pregação colocar você diante do Deus vivo. Porque estando diante do Deus vivo, você vai conhecê-lo e poderá ser salvo por ele. Mas nós, muitas vezes, não queremos estar diante de Deus. O que nós queremos é vitória, sonhos, superação, casamento, carro, casa. Nós nos tornamos consumidores de pregação que falam coisas boas para nós. E por isso que pregadores que falam de tais temas fazem tanto sucesso. Porque você nem precisa ser cristão para ouvir esse tipo de mensagem.
Eles vão em eventos mais diversos prometer às pessoas aquilo que elas querem ouvir. Mas nós não podemos nos submeter a isso. Nosso compromisso nessa igreja local é colocar você diante de Deus, para que você tenha uma visão mais clara sobre quem é Deus, e para que, vendo Deus mais claramente, você possa crer nele como o seu Senhor e o seu Salvador. E essa crença vai produzir em você a salvação que apenas Deus pode produzir. É por isso que nós pregamos, e é por isso que você deve ouvir pregação, para estar diante de Deus. Isso é desafiador para todos nós. Será que a gente está ouvindo pregação por isso? Reflita aí no seu coração. Por que você gosta de ouvir pregação? Ou você não gosta? Por que você quer pregar? São motivações que falam sobre o nosso trabalho. Última aplicação e eu termino aqui. Quinta aplicação. Cristãos precisam lidar com a tentação do debate inútil. Aqui Paulo fala para Timóteo para não gastar tempo com coisas inúteis, mito profano, crendices absurdas. Timóteo, faz isso não. Ninguém resolve o problema do falso ensino discutindo. Mas você já parou para pensar que essa é a solução que a gente apresenta? Eu falei isso na semana passada e estou repetindo. Quando você vai à internet, o assunto central é discussão. Eu estava reparando nisso num canal de um pastor muito sério. Os vídeos dele têm pouco mais de 1000 visualizações. Pouca visualização. Mas no dia que ele fez um vídeo para atacar uma postura religiosa específica, ultrapassou 200.000 visualizações. Eu achei aquilo interessante. Eu falei, oxi, que nem diz um amigo meu, oxente, que negócio estranho. Os vídeos onde ele está ensinando o evangelho dá 1000. O vídeo onde ele ataca outras pessoas e outras posturas religiosas dá mais de 200.000. O que está acontecendo? Essa é a tendência do mundo virtual. As pessoas querem ver debate. As pessoas querem ver discussão. As pessoas gostam disso. Os reality show que mais dão ibope são aqueles que mostram discussão do ser humano. Pessoas falando coisas abjetas um para o outro. As pessoas gostam de ver isso, discussão, debate. Discussão política, por exemplo, mostra isso para nós. Se você espera escolher um candidato ouvindo o debate político, você não vai escolher. Não tem ninguém falando sobre a proposta política. É agredir o outro, falar mal do outro, e as pessoas gostam no outro dia. Eita, o meu candidato arrasou. O seu candidato não falou nada, ele só brigou, apontou o problema dos outros, e tem até gente disposta a dar cadeirada se for preciso. Isso se estende para a igreja. Que tipo de debate teológico nós gostamos? Não deveríamos gostar de nenhum. Se nós queremos produzir mudanças na igreja, a gente precisa ensinar o evangelho à igreja. A igreja. São pessoas reais que precisam ouvir o evangelho ser pregado. Pessoas virtuais, elas só vão nos dar like e engajamento. Mas nós não estamos procurando nem like nem engajamento. Como falei na aplicação anterior, nosso objetivo é colocar pessoas diante de Deus. Mas e você? Você gosta de uma confusão espiritual? Você gosta quando um cantor fala mal do outro? Quando a igreja explode um babado? Você acompanha, você assiste? Você consome este conteúdo? Bem, eu não sei como você lida com isso. Mas esse tipo de coisa é inútil para nós. Ah, pastor, mas isso ajuda a gente a identificar a mentira. A única coisa que vai nos ajudar a identificar a mentira é a verdade do evangelho. As características do verdadeiro é que nos dá condição de dizer se uma coisa é falsa. Se você não tem um verdadeiro, você não vai saber distinguir o que é falso. Hoje, eu falei do grande desafio que nós temos de lidar com os falsos mestres. Nós não vamos lidar com falsos mestres debatendo com eles, discutindo com eles. Nós vamos lidar com os falsos mestres ouvindo o evangelho ser pregado e obedecendo este evangelho. É preciso haver um compromisso da parte de quem prega e é preciso haver um compromisso da parte de quem ouve.
se a nossa igreja estiver empenhada em ouvir o Evangelho, nós cresceremos espiritualmente. Fique em pé, eu quero orar por você.